Bendito que vem em nome do Senhor. Caríssimo diácono Getúlio, queridos irmãos e irmãs, hoje a Igreja, nós celebramos o Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Chega ao final a nossa caminhada. A nossa caminhada quaresmal alcança o seu ponto mais alto, o seu ápice. Iniciamos a grande Semana Santa, que recorda e celebra o mistério pascal da paixão, morte e ressurreição do nosso Deus. E nesta Semana Santa nós fazemos memória daquele evento festivo no qual o povo acolheu Jesus na cidade santa de Jerusalém. Os evangelistas citam um versículo da profecia de Zacarias, no capítulo 9, versículo 9, que diz: Dizei à filha de Sião: eis que teu rei vem ao teu encontro, vem a ti, manso montado num jumento, num jumentinho, num potro de jumenta. A filha de Jerusalém, meus irmãos, é figura simbólica do povo de Israel. É convidada a alegrar-se porque chega o rei, mas é um rei que vem desarmado. É um rei que vem apenas ornado com o manto da humildade, sentado sobre um jumentinho. Esse rei messiânico vem eliminar os carros e os cavalos de guerra, ou seja, ele vem estabelecer a paz. Não entra como um potente general, sentado num cavalo branco, mas vem com simplicidade do Cristo pobre, pois a salvação passa pela pobreza de Cristo, do consagrado do Senhor. As multidões o acolhem em festa. Talvez será realmente que o povo havia entendido que Jesus é o Messias, o Filho de Deus? Infelizmente não. Muitos o estão apenas usando. A dissimulação do homem ocorreu muitas vezes, onde Deus propõe a aliança, o homem diz abraçá-la, aderi-la, mas depois volta atrás. Muitas vezes a humanidade não confiou em Deus, não aceitou o estilo de vida que Deus propôs. Muitos fizeram de conta que acolhiam um projeto de salvação, mas simplesmente para continuar seus caminhos individualistas e egoístas. Mas é sempre uma história de fracasso. Aos olhos de todos, também a história de Jesus o Nazareno, o Messias, é uma história de fracasso. Ele entra na cidade aclamado, mas não sobe ao trono. Ao invés disso, ele sobe à cruz. O trono de Jesus, o Cristo, é a cruz. Por isso que para muitos que passavam no caminho, contemplando Jesus crucificado, o veem como um Messias derrotado. Todavia, esse é o único grande êxito. É o grande triunfo, a grande reviravolta da história da humanidade. Reviravolta na nossa maneira de pensar, em nossos esquemas mundanos de querer o bem para si próprio e não querendo a vontade de Deus. Com os ramos de palma nós trazemos aqui na igreja e abençoamos e conservamos em nossas casas durante o ano. De certa forma nós anunciamos essa salvação que transcende a nossa vida, que transcende a nossa história. Uma revelação que muda a nossa maneira de pensar. Muitas pessoas conservam estes ramos que vocês têm nas mãos como simplesmente um amuleto de sorte, um patuá, ou sei lá mais o que a gente poderia chamar. Mas não serve como amuleto. Ao invés disso, esse ramo bento que nós levamos para nossas casas constitui um sinal da paixão de Cristo, sinal da grande revolução cristã feita pelo nosso Salvador. Durante a missa de Ramos, todos os anos, nós lemos o Cântico do Servo Sofredor de Isaías, como primeira leitura, que diz: O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti,
nem voltei atrás. Isto quer dizer, eu ouvi a palavra de Deus e na obediência a ela eu não a rejeitei. É Jesus, o servo sofredor, que fala ao profeta Isaías. Por isso ele diz, foi maltratado. Ofereci as costas para me baterem, as faces para arrancar minha barba. Não desviei o rosto dos bofetões e cusparadas. Mas o Senhor é meu auxiliador. Por isso não me deixei abater o ânimo. Na segunda leitura de hoje da carta aos Filipenses, São Paulo nos apresenta uma cristologia, ou seja, um modo de ver a vida de Cristo Jesus com os olhos da fé. Primeiro, Cristo, existindo na condição divina, na condição de ser igual a Deus, aceita baixar-se, humilhar-se, despoja-se do seu ser divino, mas não abandonando a sua essência, isto é, a sua filiação divina. Apenas se despe da sua glória. E esse esvaziamento do Filho de Deus é conhecido como a kenosis, a humilhação, a aniquilação do Filho de Deus. Aquele que tudo fez, que tudo é, agora se torna nada, semelhante a um escravo, valia menos do que gente. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Esta é a grande reviravolta da fé cristã. A sua humilhação na obediência é causa de exaltação na glória. Contemplamos a paixão de Cristo já na perspectiva da sua vitória. O salmo de hoje, o Salmo 21, apresenta como antífona a sua introdução, que é uma palavra de tragédia para nós. Meu Deus, por que me abandonastes? Frase também posta nos lábios de Jesus pelos evangelistas. Porém, no fluir do salmo, percebemos que se desenvolve uma forte oração de confiança e abandono total a Deus. Aquele que vive das palavras não é um desesperado que lança uma resignação mórbida no silêncio de Deus, mas é uma oração dolorosa e confiante de alguém que se abandona totalmente em Deus, seguro de poder contemplar a sua salvação. E no final nós rezamos com o salmista: anunciarei o vosso nome aos meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Por fim, nos é proposta a narração da paixão segundo São Mateus, a mesma que em todos os anos nos enche de emoção. Recordo apenas as últimas palavras de Jesus sobre a cruz: Eli, Eli, lama sabachthani. São as mesmas palavras que nós lemos no Salmo 21. Esta é a verdadeira oração de Jesus. Minutos depois, ele entrega o seu espírito ao Pai. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitam. É um detalhe particular que nós encontramos somente no Evangelho de São Mateus. Mateus quer falar para nós que a morte de Jesus nos traz vida. É o anúncio da participação da vida de Cristo ressuscitado. Na sua morte já existe o poder da ressurreição. Assim como no nosso batismo, que nós fizemos a caminhada quaresmal juntamente com os nossos catecúmenos, a cada domingo, meditando uma passagem que diz respeito à iluminação, ao chamado à vida nova pelo batismo. E no batismo nós somos mortos com Cristo e também já ressuscitamos com Ele, em vista de partilharmos na sua paixão a certeza da ressurreição. O domingo de Ramos da Paixão do Senhor se une de maneira direta ao domingo de Páscoa. Da mesma forma que nós não podemos separar a ressurreição da cruz, o domingo de Ramos faz essa ponte. É uma introdução no mistério que nós celebramos a partir de hoje, que terminará no próximo domingo, o domingo glorioso da ressurreição. O mesmo Jesus aclamado com palmas e com clamores de vitória
é o mesmo Jesus que daqui a pouco vai morrer na cruz e depois vai ressuscitar. É um mistério único e nós participamos em primeira pessoa, porque diz respeito não à salvação de todos, mas a minha, a sua, a nossa salvação. Peçamos a Deus a graça de adentrarmos o mistério celebrado com fé viva e esperança no coração, sabendo que Jesus vem tomar sobre si as nossas dores e carregar os nossos sofrimentos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.